quando minha mãe dormia à noite, ele entrava no meu quarto, colocava o travesseiro na minha cara, eu mesmo dormindo, e fazia o que ele queria. Todas as coisas que vocês possam imaginar, ele fazia. Muito bem, Brasil, sertão paraibano. Estou agora dentro do apartamento da Maria Rebeca, essa jovem que fez uma acusação muito séria, usou a sua rede social e, de forma de desabafo, ela falou que desde os 9 anos de idade ela é abusada, tá certo? Todos os tipos de abuso, nós vamos falar sobre isso, exatamente por uma pessoa que deveria cuidar dela. O homem que tinha um relacionamento com a sua mãe e que se aproveitou dessa situação para abusar da pequena Rebeca, na época com 9 anos de idade. Vamos ouvir aqui agora a história dela. Rebeca, primeiro eu quero parabenizar você demais pela coragem, porque nós entendemos que isso é uma situação que acontece muito, mas que muitas mulheres preferem se calar. E esse silêncio, de certa forma, ele beneficia o agressor. E você não se silenciou, tá certo? E resolveu realmente falar toda a verdade, né? Eu queria que você contasse pra gente exatamente como foi isso, né? Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 20 anos, mês que vem eu faço 21. A relação de abuso terminou quando eu tinha 18 anos, em 2021, que foi quando o meu ex descobriu tudo, que abriu os olhos da minha mãe, abriu minha cabeça para falar que nada disso era culpa minha, e sim culpa dele. E eu tenho vergonha de falar isso até hoje, porque é uma coisa que ainda me dói bastante. Como é que eu posso falar? Eu ainda estou tratando disso, que eu faço tratamento psiquiátrico. Agora eu estou tendo acompanhamento com a psicóloga. Então, é uma coisa que ainda dá para, vamos dizer, ser superada, entre aspas, né? Porque essa dor é uma dor que eu vou levar para o resto da vida, infelizmente. Você disse que esse abuso começou com 9 anos de idade e terminou com 18. Então foram 9 anos de abuso, né? Agora você falou que quando o seu ex desconfiou, descobriu e alertou a sua mãe. O seu ex, você se refere, no caso, namorado, esposo, como é? Hoje em dia a gente ainda está casado no civil. A gente passou quase 3 anos juntos, mas a gente não deu mais certo, só que a gente ainda é casado no civil. Somos amigos, ele me dá total apoio, ele é uma pessoa que me conforta quando eu estou tendo minhas crises, ele conversa comigo, me dá conselhos. Então, Silas, o nome dele, eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez, e em 2021 ele foi a salvação do inferno que eu vivia. Rebeca, no caso você conviveu 3 anos com o Silas, né? No caso, essa sua convivência com ele foi a partir de que idade sua? Você começou esse relacionamento com o Silas, não com o seu abusador, para deixar bem claro. Com que idade começou? Com 18. 18 anos, então logo que você iniciou esse relacionamento com o Silas, ele já desconfiou do que acontecia naquele momento. Então, como foi que ele notou isso? Assim, era a convivência dentro de casa, a forma como o acusado chegava até você, como foi isso? Eu, quando conheci Silas, eu passei, eu acho que uns 2 meses na casa da minha avó.
Eu dormia direto lá e ele ficava se perguntando por que tu fica aí. E quem ia buscar minhas coisas na antiga casa que eu morava era meu avô. Às vezes eu ia também. Aí ele ficava se questionando. Aí até que teve um dia que a gente estava voltando da academia, a gente passou lá na casa e eu lembro que o ex-marido da minha mãe soltou uma piada com ele, com o nosso relacionamento, ele não gostou e ficou me questionando. Nisso eu não falava e toda vida que ele tocava no assunto eu chorava ou ficava reprimida assim. Até então que ele chegou à conclusão que sim, tinha alguma coisa de errado ali. E vamos dizer que ele me colocou na parede, contra a parede e falou: fala agora, Rebeca, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui lá e contei pra ele. Isso que eu contei pra ele, ele ficou muito revoltado. Ele foi conversar com a mãe. Foi lá também, na hora da raiva, tentou fazer algo ruim, mas graças a Deus não fez nada pra que ele se prejudicasse. Mas foi quando ele descobriu isso, foi que ele realmente me colocou contra a parede, porque eu não contava a ninguém. A única pessoa que eu contei foi pro meu irmão, meu falecido irmão. E pronto, só isso. Rebeca, você conheceu Silas com 18 anos. Até esse momento que você o conheceu, ainda havia esses abusos, tá certo? Que você disse que parou aos 18 anos, exatamente quando Silas entrou na tua vida, né? Eu queria que você falasse pra gente, eu sei que isso talvez te machuque, né? Mas é importante você falar, tá certo? Que sua emoção, todos nós entendemos, tá certo? Uma menina de 9 anos de idade passar pelo que você diz ter passado, né? Como eram esses abusos? Lá, todas as portas tinham que ter 2 chaves, uma por dentro e outra por fora. Quando minha mãe dormia à noite, ele entrava no meu quarto, colocava o travesseiro na minha cara, eu mesmo dormindo, e fazia o que ele queria. Todas as coisas que vocês possam imaginar, ele fazia. E quando minha mãe saía de casa, porque minha mãe é testemunha de Jeová, ela ia para o trabalho de pregação, ela ia fazer estudos, eu ficava em casa sozinha com ele. E era nisso que ele também se aproveitava. Ameaçava matar, falava que a gente não ia ter o que comer, falava que a gente não ia ter onde morar, que a gente dependia dele, fazendo a cabeça de uma criança de 9 anos que é muito fácil de fazer, né? E principalmente com ameaças. A sua mãe, testemunha de Jeová, que eu respeito demais, deixar bem claro isso, tá? É uma religião que eu inclusive tenho uma admiração muito grande. Ele também era testemunha de Jeová? Era. Ele também era? Era. Ele foi desassociado agora. Desassociado que é afastado. Ele não tem mais vínculo com ninguém do salão. 9 anos de idade, 9 anos de abuso, dentro de uma casa que, pelo que eu estou entendendo, só tinha você, sua mãe e ele. O seu irmão, ele faleceu, é isso? Quando minha mãe casou, a gente morava em outra casa e meu irmão nunca se deu bem com ele. Na verdade, ele nunca gostou do meu irmão. Ele sempre foi muito contra João Vitor. E meu irmão, com 15 anos, né, mãe? 15 anos foi embora para São Paulo, morar com o nosso pai. E quando ele voltou para cá, ele não quis voltar a morar com a gente. Ele foi morar com nossos avós. E foi uma parte assim, muito difícil porque eu não tinha meu apoio. Que eu sempre fui muito apegada com meu irmão. Meu irmão sempre foi, eu vou falar aqui, minha alma gêmea. Porque tudo que eu fazia eu dividia com ele. Mesmo com brigas, com tudo. Sempre dividia tudo com ele. E no que eu posso falar que hoje em dia, se meu irmão estivesse vivo, ele estaria me dando todo o apoio necessário. Que
ele ficou muito revoltado com isso. Inclusive, no dia do acidente da morte do meu irmão, Geraldo olhou para mim. Eu estava esperando a carona para descer até o local do acidente. Ele olhou para mim e falou: tomara que tenha morrido para parar de dar trabalho. Uma coisa que me dói até hoje, porque se ele não gostava nem do meu irmão, né? Fala uma coisa dessa, ele realmente é um monstro pelo que ele fez comigo e tanto pelo tratamento que ele fazia com meu irmão, que ele tinha com meu irmão. O seu irmão, ele chegou a conviver com vocês aqui, mãe, você, seu irmão Geraldo, quanto tempo? Pouquíssimo tempo, acho que 3 anos foi muito, né, mãe? 3 anos foi muito. Porque nenhum suportava o outro, eles nunca se bateram, nunca. Então, esses abusos com você, ele começou depois da morte do seu irmão ou ainda com seu irmão dentro de casa, isso já acontecia? Não, com meu irmão dentro de casa acontecia. Com seu irmão aqui dentro, ele fazia isso, então, fugindo dos olhares da sua mãe e do seu irmão, correto? Isso. Era. Meu irmão não suportava ficar tanto tempo na mesma casa que ele. Meu irmão ficava mais na casa dos nossos avós. Agora, Rebeca, veja bem. Me perdoe as minhas perguntas a você, tá certo? É para a gente entender e o nosso telespectador, telenauta, também entender todo o enredo, né? Veja bem, 9 anos começou os abusos, foi até 18, né? Você foi crescendo, você completou 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, né? Nesse percurso desses 9 anos, geralmente a filha mulher, eu digo isso porque eu sou pai de 2 meninas, né? E geralmente a filha mulher, ela gosta muito do pai, mas ela se abre com a mãe, né? Você tentou conversar com a sua mãe, você tentou passar para ela o que estava acontecendo dentro de casa. A sua mãe, eu sei que ela está aqui, me perdoe a colocação, né? Mas a sua mãe, em algum momento ela foi contra o que você estava dizendo, você chegou a falar, ela não acreditou, porque eu sei que até a própria religião faz com que as pessoas até fiquem meias que, eu não vou dizer que a religião cega, né? Mas a fé, a convivência ali com Deus faz com que as pessoas tudo atribua ao inimigo. Muitas vezes até um filho que está dentro de casa tentando dizer alguma coisa, os pais que são muito apegados a Deus, né, acham que aquilo é o inimigo, e às vezes o filho está falando uma verdade, como era o seu caso. Houve isso? Não, em nenhum momento, porque eu sentia medo de falar para minha mãe, mas sempre, minha mãe me perguntava: Rebeca, Geraldo faz isso com você? Rebeca, Geraldo faz isso? E eu toda a vida negava, sempre neguei por medo. Eu já tinha visto, teve um acontecido que minha mãe apareceu com uma mancha roxa no rosto. Segundo ela, fala que tinha sido abatida no armário. Eu sei que não foi. Eu sempre soube que não foi, que tinha sido ele. Então, se ele era capaz de fazer uma coisa dessa com ela, que ele poderia ser capaz de fazer com a gente, entendeu? Então, eu tinha medo de falar, tinha bastante medo de falar, mas até quando eu fui falar para ela, quando eu fui falar pro meu pai, eu me senti envergonhada, que é uma coisa que até hoje eu me olho no espelho, eu sinto vergonha. Eu até falei lá no vídeo que eu postei, que onde ele tocou, eu me sinto suja até hoje. Rebeca, eu vou lhe fazer assim mais algumas perguntas e você fica à vontade, inclusive se não quiser responder. Não se sinta assim constrangida, tá certo? Porque é dentro do contexto. Você chegou a falar há pouco que tudo o que se pudesse imaginar, ele fez com você, tá? No caso, desde os 9 anos de idade, ou isso foi com esse tempo, com seu avançar na idade,
esses abusos, eles foram se tornando mais intensos. Quando eu falo assim, eu falo realmente de uma relação sexual, propriamente dita, penetração e tudo mais. Aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso com 9 anos. Com 9 anos ele já fez isso? Com 9 anos. Eu que até deixei claro que com 9 anos eu já era uma mulher, não era mais uma criança. Que já tinha que encarar isso, que eu não tive uma infância. Que até hoje eu estava até conversando com minha mãe esses dias, que eu tinha gravado um vídeo dançando uma música infantil. Eu falei, mãe, tô dançando aqui mais que as crianças. A mãe falou, mas você é uma criança. E uma pessoa muito importante também tinha falado, Rebeca só é uma criança no corpo de uma mulher. Porque eu perdi a minha infância, eu não tive infância, eu não tive... Tive a minha infância, brinquei, lógico, mas não tive aquela inocência. Eu perdi a minha inocência com 9 anos. Rebeca, com 9 anos de idade, como você disse, já aconteceu tudo isso, né, que você está falando. Claro que o seu corpo foi modificando, lógico, né? Volta a bater nessa tecla. A sua mãe, em nenhum momento ela chegou a notar essa mudança no seu corpo, tá certo? Em nenhum momento ela chegou assim a questionar, porque mulher conhece, né? Nunca houve isso. Mas eu sempre fui uma criança que sempre fui, como é que eu posso falar, grandona. Eu sempre fui, porque minha avó, a mãe do meu pai, eu sempre fui uma criança muito evoluída, entendeu? Meu corpo sempre foi muito evoluído. Então, não dava para perceber. Não dava. Ele tinha esse cuidado também de não deixar marcas em você? Tinha cuidado. Mas dos 15 anos que eu comecei a falar que... botar assim limite que eu não queria, que eu ia falar para minha mãe. Comecei a bater de frente com ele. Começou a ele segurar assim forte no meu braço, aí começava a aparecer as ronchas. Ou teve até uma vez que a gente viajou para São Paulo, a gente tava na casa da irmã da minha mãe. E ele ficava me chutando, porque ele dormia na cama de cima com minha mãe e eu dormia embaixo, do lado dele. Minha mãe dormia na parede do lado dele. Ele ficava me chutando à noite porque eu não queria que ele me tocasse. E ele ficava me chutando. Aí daí começou a aparecer as marcas. E nesse aparecimento das marcas, a sua mãe não questionou isso? Eu sempre tive por causa de ansiedade. Inclusive, meu irmão também tinha, ficava com marcas de estresse. Pode até ver aqui na minha perna tem, ó. Isso aqui não dói. Não dói, mas eu sempre tive. Sempre. Rebeca, 9 anos, começou esses abusos, até os 18. Obviamente, você deveria se cuidar, né? Até para não pegar uma gravidez, né? Havia esse cuidado seu, ele tinha essa preocupação também, usava preservativo, era de todo jeito, você tomava anticoncepcional, como era essa rotina? De todo jeito, nunca tomei, né, nesse período eu nunca tomei nenhum remédio, também não usava preservativo. Eu não sei se em algum momento eu engravidei, porque passei um bom tempo com sangramento, mas foi com meus 16 anos, 15, 16 anos. Então eu não sei se foi uma perda de um bebê, mas nunca teve nenhum cuidado. Olha, agora eu vou fazer mais uma pergunta a você, que é importante que seja dita aqui, né? Até porque essa sua coragem, você está chegando na casa de muita gente, de muitas mães que têm suas filhas, né? E é um alerta, porque isso acontece, infelizmente, nos dias de hoje, e é importante que os pais observem seus filhos, né? Eu lhe pergunto o seguinte:
9 até 18 anos, abuso. Você, acho que ia a um ginecologista, né, fazer seus exames, tá certo? Sua mãe não acompanhava você nesses exames, quer dizer, a própria virgindade mesmo, você chegou a conversar com a sua mãe sobre isso? Quando minha mãe descobriu que eu não era mais virgem, acho que foi a primeira vez que eu fui na ginecologista e ela já sabia que eu não era mais virgem, porque eu namorava nessa época, meu primeiro namorado. Aí a gente foi na ginecologista, foi quando a ginecologista descobriu que eu tinha cistos, tinha endometriose e me passou um anticoncepcional. Eu comecei a tomar esse anticoncepcional com 16 anos. Foi daí que eu comecei a tomar os remédios. Ele implicava muito com esse namoro, implicava demais. Até no começo ele não queria aceitar, a gente ficava na calçada. Aí teve um dia que esse meu primeiro namorado, a gente tinha ido pra reunião, a gente foi comer um lanche e mãe viu pelas câmeras que a gente tava comendo lanche na calçada. Me falou, não vai comer lanche na calçada, vocês vão entrar, vão ficar no terraço. E a gente ficou lá no terraço. Nisso, durante quase um ano de namoro, era piada quase todo santo dia, piada de muito mau gosto. Ficava falando mal do menino, ficava falando mal de mim. Não podia sair com ele, que já ficava me chamando. Ele me chamava de rapariga, me chamava de vagabunda, entre outras coisas. Ele implicava muito com esse namoro, implicou muito mesmo. E mesmo você namorando com esse jovem, na intimidade, ele abusava de você, mesmo sabendo que você estava com um namorado. Com os 15 anos que eu comecei a namorar com o Myron, eu dei um basta de penetração. Mas eu falo que ele continuou com os abusos porque ele ainda continuava passando a mão em mim. Então isso, querendo ou não, é abuso, né? Mas a penetração em si parou com os 15, quando eu comecei a namorar. Assim que eu comecei a namorar, eu falei que ia contar pra minha mãe, que ia contar pro meu pai. Pronto, ele não insistiu mais. Pra falar que não insistiu, até insistiu, só que eu tinha aprendido a trancar a porta do quarto para que ele não conseguisse abrir com a chave do lado de fora. Aí ele não conseguia mais entrar no quarto. A partir dos 15, consegui fazer isso. Olha, é uma história realmente repugnante. Esse homem, que você citou o nome aqui, Geraldo, né? Ele teve esse relacionamento com a sua mãe. Ele tinha que idade quando ele chegou na vida de vocês? 55 anos. 55 anos e você com 9 anos de idade. Isso. Então, pra mim, eu só quero a justiça. Antes de ontem eu fui na casa de uma pessoa conversar, uma pessoa que é íntima minha. Falou assim, perguntou a idade dele, eu falei, aí falou, pelo menos ele não tem 70 anos, porque a partir dos 70 anos a justiça já começa a ser mais falha do que já é. Então, com 64 anos, ele ainda pode ser preso, ele ainda pode pagar pelo que ele fez comigo. Deixar bem claro aqui, é importante isso, porque se levantam várias situações, né? Que você não está de maneira alguma, pelo menos é o que eu entendo, você pode até falar a respeito, né? Não deixa de ser uma pergunta. Mas aqui você não está de maneira alguma extorquindo, você não está querendo se beneficiar financeiramente. O que você quer realmente é justiça, que ele pague pela inocência que você perdeu. É isso? Exatamente, eu quero justiça, eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu só quero que ele pague, porque se ele fez comigo, porque ele não pode fazer com outras pessoas, né? Com outras crianças. Tanto que assim que eu postei o vídeo falando no Instagram, ele simplesmente saiu daqui de Marisópolis. Ele sumiu.
E, e o povo daqui tá revoltado, porque eu sempre fui uma pessoa, vou falar, muito querida aqui em Marisópolis, porque sou uma pessoa simpática, eu sempre falo com todos. Então tem muita gente revoltada com ele, tem muita gente que sim está se solidarizando com esse caso, comigo, que vem dar palavras de conforto. Muita gente veio conversar comigo. Muitas pessoas também se identificaram, me parabenizaram pela coragem. Muitas mulheres, muitas adolescentes falaram que aconteceram isso com elas também, mas que elas não têm coragem de contar. E que eu fui uma pessoa forte. E sim, eu quero justiça. Só quero justiça, eu não quero nada mais que isso. Eu enfatizo tudo que você está dizendo. Realmente não é toda mulher que tem a coragem de se expor da forma que você está fazendo. Isso aí Até porque, Rebeca, eu quero que você entenda que você está ajudando muitas mulheres. Você é uma menina nova, 21 anos vai completar, não é isso? Quer dizer, com uma maturidade tremenda, né? Porque você vai encorajar, inclusive, outras mulheres a fazerem a mesma coisa, que é não se calar. Porque quando você se cala, a primeira coisa é você beneficiar o agressor, aquela pessoa que fez aquilo com você, tá certo? Eu vou tocar em mais um assunto aqui com você. Antes de vir entrevistar, faz parte do meu trabalho, eu dei uma olhada na sua rede social, tá certo? E vi que você realmente é uma menina que tem um futuro brilhante, porque você fala muito bem, é uma menina bonita. Com certeza, se você passar e vai passar por essa fase, muita coisa boa te espera, tá certo? É o que eu te desejo, inclusive. Mas eu observei na sua rede social, Rebeca, que você, em um vídeo, você fez um comentário, até falando com outras pessoas para que não fizesse, que você tentou 4 vezes o suicídio. E que você agradece a Deus exatamente por na 4ª vez você não ter conseguido, mas que você chegou até a se cortar, né? Eu queria pedir a meu câmera para mostrar aqui, por favor. No final a gente faz uma imagem aqui, tá certo? Aqui é a imagem do que você cortou o pulso, né? Isso aqui, Rebeca, isso que você fez, isso que você tentou, é um reflexo de tudo isso que você passou? Em nenhum momento eu quis realmente tirar minha vida. Nenhum momento. Eu queria tirar a dor que eu estava sentindo. Que é uma dor que é inexplicável, né? Eu fiz isso, é como eu falei no vídeo também, que eu nunca tive coragem de me machucar, mas dessa vez eu tive coragem de me machucar, porque nesse dia a dor veio mais forte do que nunca. E a minha intenção não era morrer, deixar minha família. A minha intenção era somente tirar minha dor. Tanto que quando eu fiz isso, mostrei a minha mãe, ela veio logo fazer o curativo, passou a noite sangrando, a gente foi no outro dia no hospital. Mas eu só queria tirar minha dor naquele momento. Não queria outra coisa. E é uma coisa que é inexplicável. É um sentimento que eu acho que eu acho não, que eu não desejo pra ninguém, porque é uma coisa horrível. Você se sente incapaz, você se sente insuficiente. A insuficiência é uma coisa que me destrói todos os dias. Pra levantar da cama, hoje mesmo pra acordar, mãe ficou falando: Rebeca, levanta, o repórter vem já já. E eu: não, mãe, mas já já levanta. Porque todo dia é difícil levantar. Não é preguiça, não é... É só indisposição, é uma falta de viver, vontade de viver, sabe? É aquela coisa de estar sobrevivendo. Eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. E creio que quando eu passar por todo o tratamento,
Quando Você já está sendo acompanhada por um psicólogo? já comecei, semana passada mesmo comecei. E tô gostando muito, já tinha ido para outro, só que eu não gostava do método. E agora eu gostei muito do método, inclusive minha consulta é amanhã com ela. Então eu creio que quando eu passar por esse processo, eu vou conseguir voltar a ser uma pessoa estudiosa, porque eu gosto de estudar, eu sou dedicada. Eu gosto de fazer minhas coisinhas. Então eu quero muito voltar a ser a Rebeca que eu nunca fui, mas eu me imagino sendo, entendeu? Olha, Rebeca, eu queria que você prometesse, tá? Mas olhando para essa câmera, olhando para tua mãe que está ali por trás da câmera, olhando para você, né? Mas que você prometesse que você não vai mais tentar jamais alguma coisa contra a tua vida, porque é o bem mais precioso que nós temos. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, tenho certeza que você vai conquistar tudo que você quer. Então, promete isso pra gente, vai, que você não vai mais fazer isso. Prometo, mãe. Vai ser nós duas sempre, tá bom? E a gente vai superar isso. Posso dar um abraço a você? Pode sim. Obrigado por essa entrevista, viu? Obrigado, parabéns pela tua força, tá? Vai dar certo. É isso, Brasil. Infelizmente, mais um caso dito por ela, né? Deixar bem claro, ela que está dizendo, de abuso. Esse caso, inclusive, já está na justiça, né, Rebeca? Sim, tá, desde o ano passado. Agora, com todas essas reportagens, graças a Deus, está impulsionando mais ainda, né, a justiça. Com imagens de Diego Batera, reportagem forte de Fernando Antônio para o Alerta Paraíba na Pense TV.